Danilo, é isso que eu ia falar. O Abel, vamos mostrar. Temos o Abel aí saindo, esbaforido da coletiva. Eu vou passar a bola para você em seguida. Cadê o Abel? É um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado a preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Ei, mas não era nenhuma pergunta muito capciosa. Aliás, Danilo, só para te falar... À vontade. Chegamos, hein? A audiência brutal. Chegamos à audiência brutal. Sem meta de então likes, agora queremos por enquanto. likes brutais. O Juca vai falar, sei lá, 7 mil likes, Juca? 7.500. 7.500, tá aí. E aí, mas o que aconteceu? Eu achei tão forçada, tão desproposita, assim, que no jogo contra o Corinthians em Itaquera, quando ele abandona, quando ele tá cabisbaixo, a gente sabia que tinha a questão da linha do VAR, tinha a reclamação do pênalti no Evangelista, tinha algumas questões. Ontem, ele colocou o time reserva, depois tomou 2-0, conseguiu um empate ali, que, ok, não é um grande resultado, mas assim, no roteiro do jogo dá para você comemorar o ponto conquistado. E aí ele faz isso, para mim foi tão forçado que parece até que ele estava querendo que a gente discutisse isso e não as alternativas dele, não as falhas que o elenco mostrou ontem no jogo contra o Vitória, porque não faz nenhum sentido ele ter reagido dessa maneira. Assim, sinceramente, eu não consigo ver. Não tem nada que faça ele ser tão... E ele já estava respondendo uma pergunta sobre o Palmeiras e Corinthians antes, quando a gente viu essa saída, o repórter até falou, se você me permite mais uma, porque já estava sendo perguntado sobre o Palmeiras e Corinthians. Então foi uma saída tão assim, fora de propósito para mim que, sinceramente, eu não consegui nem entender. Até ontem, logo que eu vi, aí depois eu tentei conversar com o pessoal do Palmeiras, falei, aconteceu alguma coisa? Teve alguma coisa na sala de coletiva? Teve alguma coisa que a gente não viu? Porque às vezes a gente está vendo pela câmera, não sabe ali se aconteceu alguma coisa, mas não, aparentemente foi só uma saída, o único motivo que ele pode ter ficado assim tão bravo. Eu acho que o desempenho do time reserva do Palmeiras foi aquém, mesmo a gente considerando que sim, o time nunca jogou junto, aí ele colocou até o Lomba, né? Nem o Everton entrou em campo, ele colocou todos os reservas, mas o desempenho do Palmeiras ficou aquém, tem algumas questões, assim, para mim são 3 pontos principais. Rafael Veiga, cara, assim, ele começou com 5 minutos que eu falei, opa, tá dando sinal, depois sumiu. E para piorar a situação do Rafael Veiga, ele sofre falta que não existiu, ele cai, ele pega a bola na mão, ele fica rolando no chão. E o time do Palmeiras exposto, porque muitas vezes ele perde a bola numa situação, ainda mais ontem, que às vezes ele estava jogando como um 8, ele perde a bola numa zona do campo que às vezes o Palmeiras está sem cobertura. Então assim, o Rafael Veiga é um mistério para mim. Vanderlan, outro mistério. Quando subiu da base super bem, o Palmeiras chegou a recusar a proposta de 15, 20 milhões de euros. Cara, não tá jogando nada faz tempo. Eu já tinha falado até antes do jogo contra o Chelsea que seria assim, uma coisa meio louca escalá-lo, e ele foi escalado e foi mal ontem de novo, e errando coisa básica, errando cobertura, errando tudo. E o time do Palmeiras ontem, e o terceiro, o Alan, né, veio da Copa do Mundo, sumiu, não tá jogando mais bola. E ontem o time do Palmeiras, quando a gente olha o elenco, o Abel ele não poderia ter montado um time no 4-3-3 que ele gosta de montar com o elenco que ele tinha na mão. Ele não tinha ponta. Ele colocou Luiz, Thales e Flaco. São 3 camisas 9. Luiz, Thales e Flaco. Então, assim, não fazia muito sentido ele ter continuado no esquema. Quer pôr o time inteiro reserva? Monta outro esquema. Não no 4-3-3 de novo. Então, ontem, pra mim, assim, lógico, o Palmeiras, de novo, time reserva, ponto conquistado fora depois de ter tomado 2-0 fora de casa. Ok, é um ponto pra você poder, assim, até uma parte de celebração, de ter conseguido uma retomada, considerando que o Flamengo jogou com time titular e também empatou, então você manteve a diferença pro Flamengo, conseguiu se poupar para quarta-feira, ok. Mas o desempenho do Palmeiras devia ter sido melhor, até porque o Palmeiras é um elenco caro, que investiu bastante, deveria ter um reserva que pudesse produzir mais, e o Abel deveria ter tido algumas opções melhores. Esse piti para mim foi só para a gente tentar, para que a gente ficasse só nessa parte da discussão, sem analisar o time dele profundamente. Arnaldo, falando nos dois, o Corinthians teve o Grupo quarta-feira e o Corinthians está jogando tudo nesse jogo de volta. E no Palmeiras o Abel nervoso, o time reserva não funcionou. É quarta-feira.
É quarta-feira. A minha dúvida em relação aos dois era quantos titulares seriam poupados em cada um dos times, né? E o Corinthians jogou antes e até não me surpreendi com a escalação do Corinthians. Me surpreendi com a escalação do Palmeiras. Porque o Palmeiras não está de passagem no Brasileirão. Ele está jogando para conquistar o Brasileirão. Eu entendo preservar alguns jogadores, mas aquela coisa, quando o time começa com o goleiro reserva, já é um sinal claro de... Nem o Corinthians fez isso, né? Nenhum Corinthians fez isso, né? O São Paulo fez isso na Copa do Brasil, a gente estava falando da discussão, a torcida não entendeu, o Jandrei... Quando você joga o goleiro reserva, e foi o que o Palmeiras fez colocando o Lomba e mais 10 reservas, né? Acho que, na situação, acho que o Juca fez o raio-x preciso das implicações, porque a gente vai ter um eliminado na quinta-feira, de qualquer forma, né? Das implicações para um e para outro. Eu acho que o Corinthians Clube, em crise, não tem comparação com o Palmeiras Clube, mas em relação aos times, acho que vão ter consequências para os dois, a eliminação. Eu pego a frase do Mauro sobre a manchete do Mauro. Ele fala do Felipe Luiz, que é um técnico recente no seu pior momento no Flamengo. O Abel está no seu pior momento no Palmeiras. Às vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar isso ou de atestar isso, porque ele é um técnico mais vitorioso e mais consistente no futebol brasileiro há 5 anos. Mas ele não ganha nenhum torneio há 1 ano. É pouco, mas com o time que o Palmeiras tem, sempre pretendendo conquistas, ele está muito pressionado. Esse clássico caiu no pior momento, né? E, de novo, vou citar o Juca. A questão do Palmeiras Copa do Brasil é muito mais o adversário do que propriamente a Copa do Brasil, né? É diferente para o Flamengo, por exemplo, mesmo com o Atlético. Palmeiras e Corinthians é uma outra conversa. E acho que o Palmeiras tem uma situação curiosa nesse momento da temporada, que ele nunca investiu tanto no time de futebol, mas por alguns fatores, lesões de alguns jogadores fundamentais e outras, má fase de outros, você não vê o elenco do Palmeiras. Quando entrou o time reserva do Palmeiras escalado, você fala, o que é isso? Né? É o time reserva do Palmeiras, hoje. Né? É diferente do time reserva do Flamengo, hoje, se você juntar, porque o Flamengo contratou agora muito na janela, com jogadores de nível. Então, o Palmeiras, que teve um momento da temporada, Paulinho, Estevão e Vitor Roque, né? O Estevão já foi pro Chelsea, o Paulinho operou de novo, vai só voltar ano que vem, o Vitor Roque estava jogando meio sozinho. Você tem 3 meias, você tem Veiga, Maurício, e o Veiga, que era um dos jogadores mais confiáveis, não está jogando. Então, o Palmeiras está num momento, ele ainda está vivo nas 3, né? Libertadores nem começou ainda, ele tem a melhor campanha de todos. Vai decidir sempre em casa. Mas ele não mostra consistência. O Palmeiras não faz grandes partidas. Esboçou aquela sequência que teve o jogo com o Atlético. Aí a semana do Atlético foi tão maluca, né? Veio da quinta-feira na Colômbia, estava atrasando o pagamento, jogadores iam embora. Então o Atlético naquele dia também estava todo mexido e tal. E, de fato, o Palmeiras agora, eu acho que está o técnico, ele exala o grande comandante, o cara mais confiável, o cara de sempre, ele exala tensão e insegurança. E ele saiu de 2 coletivas que a gente comentava aqui, contra Grêmio e contra Corinthians, muito cabisbaixo, meio que, olha, é assim mesmo. E ontem, ao tentar talvez voltar um pouco de vivacidade na conversa, ele abandonou, e revelando ali uma grande tensão. Acho que para quarta-feira a gente já imaginava isso, e é sempre assim. Agora o mandante é o Palmeiras, torcida única, perdeu o primeiro jogo, está toda a responsabilidade no Abel e seus comandados. Sobretudo no Abel, menos nos comandados. Mauro, esse arroubo do Abel aí é um pouco do quê? Pressão porque contratou muito e o time não está jogando, é o jogo de quarta-feira, é ver o que tá a luta lá em cima não tá fácil, tem Cruzeiro e tem Flamengo na pegada. O que você acha? Eu acho que é o receio de, pela 8ª vez, perder um mata-mata, né?
São 7 mata-mata que ele é eliminado, sempre em casa. Sempre em casa. Desde o CRB em 2021 teve a Libertadores, que avançou e ganhou. Mas nesse recorte todo, tirando o Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou 8 mata-mata, foi eliminado em 7, todas em seu estádio. Então pode ser o 8º. E para o Corinthians, que já o derrotou no Campeonato Estadual, no Paulista, né? E o gol, a final, não foi no Allianz Parque, mas o gol do título foi lá, que foi o gol do Yuri Alberto. Eu acho que pesa isso tudo aí, esse combo. São vários mata-mata a perder em casa. Como ganhou 2 brasileiros, em 22 e 23, claro que isso ofusca, é evidente, são 2 títulos muito relevantes. E nesse momento, como o Ronaldo falou, há mais de um ano que não levanta um troféu. E você, quando coloca a régua tão no alto, evidentemente a expectativa é de que você continue ganhando alguma coisa, pelo menos um estadual. E perdeu. E era um estadual que tinha até um valor especial, porque seria um título inédito, né, o 4º ano seguido, e foi perdido da maneira que foi perdido. E claro que nesse combo todo tem a expectativa gerada pelas contratações. Contrata muito jogador, coloca muito atleta de boa qualidade, muitos atletas de boa qualidade nas mãos do técnico, e vai ser mais cobrado, claro. É lógico, você está recebendo tanto o Felipe jogadores quanto o Abel, né? É lógico, é qualquer um. Né? Você está com um grupo de jogadores mais numeroso, e ainda mais quando os jogadores são contratados com o seu aval, quando você é um técnico que tem peso, né, para que o dirigente contrate conversando contigo. Porque às vezes não é assim, né? Em várias situações o Cartola contrata e se vira aí e tal, seja bom, ruim, mais ou menos, tem a ver ou não com a necessidade do elenco. Eu acho que é um combo disso tudo aí que faz o Palmeiras estar bem agitado. Agora, eu acho um exagero também você poupar todo mundo. Acho que num cenário como esse, você tem que avaliar a situação de cada atleta. É aquela velha história, tem 2 jogos. O Arnaldo só pode jogar um. Qual que ele vai jogar? Então ele vai jogar esse aqui, o outro joga o Tirone. Beleza. Desse outro joga os 2. Você vai distribuindo o jogador. Até o goleiro reserva. Qual a necessidade? É aquela velha história, né? Esse um ponto, ele pode ser valioso lá no final, ou os 2 pontos perdidos podem ser lembrados. Poxa, lá atrás, se colocasse um time um pouco mais forte, poderia vencer o Vitória. Você não sabe o que vai acontecer, né? Porque o Campeonato Brasileiro, ele fica sendo colocado meio de lado quando tem o mata-mata, pela cultura do mata-mata do Brasil, mas quando você não está mais no mata-mata e tem chance no Brasileiro, nossa, e todo mundo começa a fazer conta, né? Todo final de ano é isso. Não, olha só, se tal time perder... E o Palmeiras foi campeão assim em 2020 e 2023. Isso, quando com aquela derrocada no Botafogo, todo mundo começou a fazer conta. E foi campeão dessa maneira. Imagina se o Palmeiras não tivesse sido campeão brasileiro em 2023. Né? Ele teria de lá para cá o quê? Em 23 e 24, só o título paulista de 23 e 24, só isso. Essa tal pressão seria maior ainda. Diga, Juca. Não, eu tenho uma questão para todos que me incomoda. Essa coisa de você manter os titulares no banco para o segundo tempo. Eu entendo. Porque entram com outro time já mais desgastado, então eles requer menos esforços dos que entram. Mas não seria melhor entrar no primeiro tempo contra o Vitória ou contra o Fortaleza em Itaquera, no primeiro tempo ganhar o jogo e poupar depois para o segundo tempo? Até porque dá mais tempo de descanso. O problema é que é risco, né? Porque depois você entra com o time titular, não faz o resultado, aí você vai ter que tirar o time titular. E aí você põe os reservas. E aí, então assim, é um risco que eu acho que nesse caso a estratégia, se você vai poupar, eu prefiro assim também, colocar os titulares em necessidade. Caso o Palmeiras, ele teve a primeira chance do jogo, clara. O Martínez podia ter feito 1-0 com 10 minutos de jogo. No segundo lance de ataque do Palmeiras, o Luigi desperdiçou uma chance. Poderia ter feito 2-0 em 20 minutos. E depois dali você administrava. Talvez os titulares nem entrassem. Então, nesse caso, eu prefiro a estratégia assim. Se for para poupar, prefiro deixar no banco e colocar Porque caso a precise. ideia é não usar os caras. Isso aí. Só em última princípio necessidade. de que vou usar eles são jogadores de emergência. Aí você está tomando 2-0, está perdendo em casa, você vai e coloca os caras em campo. E ontem ainda colocou e tomou o gol no segundo seguinte. Colocou o time titular, 2-0 para o Vitória. Foi assim, imediatamente após. Então foi realmente curiosa a situação. O golaço. Oi, fala, Tajano. Não, eu tenho uma proposta para ele acabar com essa história aí de poupar. E para alimentar um pouco mais a expectativa, a emoção do confronto de quarta-feira. Os mais novos não sabem o que é isso. Nós mais antigos sabemos do antigo campeonato de aspirantes. Isso. Então eu proponho o seguinte, que quarta-feira, na preliminar, haja um jogo dos times reservas.
do Corinthians e do Palmeiras, para ver quem é o pior, quem é o maior. Aí depois começa o jogo. O jogo verdadeiro. Aliás, O jogo verdadeiro começa depois. Esse negócio de poupar, o Mauro falou, né? Poupa todo mundo. Aí você não joga toda a responsabilidade para quarta-feira? Mas acho que mesmo que não tivesse poupado, a responsabilidade estaria lá. Acho que isso não muda muito, não. Eu acho que, na verdade, ele simplesmente já sabia. Assim, não importa o time que escalasse ontem, tá todo mundo pensando na quarta-feira. Os dois lados. O que surpreende é que, como disse o Arnaldo, o Palmeiras ainda tem uma expectativa no Brasileirão, né? Então acho que... Não, expectativa não, é candidatíssimo. Não, sim, expectativa nesse sentido. Tem uma questão de que tem como brigar, o Corinthians não vai brigar. Então, na comparação dos times reservas... aliás, é isso que eu queria falar, eu esqueci disso. O time do Palmeiras, ele mostrou algumas falhas no elenco, especialmente quando você considera o investimento. Não tem um ponta reserva e tal, beleza. Agora, o time do Corinthians também, a gente não pode tirar da conta que é a terceira, quarta lá, que a gente sempre fala isso, folha salarial mais cara do Brasil. Sim, e, cara, assim, também é muito desequilibrado. Duas frentes, né? Não tem a competição internacional. Então, assim... o que eu, assim, aí eu acho que nessa questão de poupar, a estratégia é mais fácil a gente comparar a estratégia do Flamengo e a estratégia do Palmeiras. Sim. Porque são os dois que disputam, em tese, as três coisas. E o Flamengo, desde o início, optou mais força no Brasileiro do que na Copa do Brasil. Tem todos os poréns que a gente vai discutir daqui a pouco, né? O Palmeiras não. Tudo bem. Você perguntou para o Mauro semana passada, e se fosse o Fluminense, não o Galo, o adversário do Flamengo, para mexer com a questão da rivalidade, o Vasco, sei lá. A gente não sabe qual seria, mas como foi propalado pela direção e pelo Felipe Luiz, a força maior foi no Brasileiro, né? Não ganhou no Ceará, mas estava lá todo mundo, né? Quem não estava suspenso, estava lá. E aí eu acho que o Palmeiras talvez tenha exagerado. Essa coisa do goleiro eu acho um pouco exagerado. O Lomba não teve nenhuma culpa. O Eric colocou a bola lá no trinco, foi um golaço e tal. Mas é uma coisa, o goleiro ser poupado, porque assim, tem uma coisa, quando você poupa numa viagem, é poupar, entre aspas, né? Porque os caras têm que viajar. Sim. Então, dois não viajaram, só o Aníbal e o Maurício. Só o Aníbal e o Maurício não viajaram para Salvador. Aí o resto foi, inclusive, o Everton. E aí ele optou por um time inteiro reserva, talvez só o Mikael, porque não vai ter Murilo e Fux, né? Provavelmente, talvez Fux o Fux é uma dúvida. Fux é dúvida. Então, mas poderia ser, sei lá, um time como outros fizeram, mesclado, né? E não inteiro reserva. Mas, enfim, essa foi a estratégia. Acho que reforça a responsabilidade para quarta-feira. O Corinthians teve mais facilidade nessa logística, porque ele não saiu de São Paulo. Sim. Ele jogou em casa, o Hugo pôde jogar, um ou outro pôde jogar e tal, né? Mas para o Corinthians, tá claro que existe uma frente só. Para o Palmeiras existem três, né? Então fica aquela... Mas também o fato... não está um pouco confortável demais para o Corinthians? Porque se o Corinthians for eliminado quarta-feira... Não, o clube cai. Vai acontecer o quê? Os caras vão ficar o resto do ano sem fazer nada? Tá meio confortável, né? Porque é quarta-feira, então tá tudo legal. Sim. Veja bem. Quer dizer, primeiro, curiosamente, o Corinthians jogou melhor no primeiro tempo com os reservas do que jogou no segundo com os titulares. A exemplo do Palmeiras, antes do Corinthians tomar o gol, teve duas chances de gol, uma com o Dileri e outra com o Dieguinho, que aliás entrou bem esse menino. Depois que tomou o gol, o Andileri chutou uma bola na trave e o Romero perdeu um gol na pequena área, inacreditável. E no segundo tempo, o Corinthians criou muito menos, com os titulares. Agora, o grande jogo do Corinthians não é nem na quarta-feira, embora seja enorme. É no sábado. Porque se permanecer, né, e acreditem vocês, que do mesmo jeito que ainda tem 37 mil malucos que são capazes de ir para a Avenida Paulista pedir para os americanos invadirem o Brasil, tem sócio do Corinthians disposto a votar no Augusto Melo. Por incrível que pareça. Não é... Embora aparentemente ele vá ser impeachmentado de uma vez, o fato é que existem sócios que vão votar nele. Esse é o grande jogo do Corinthians, para o futuro do Corinthians. Para o imediato,
é quarta-feira mesmo. E se cair fora, vai jogar só o Brasileirão, pelo menos não correrá risco de queda.